meus amores! E aí, minha galera linda do terceirão? Como é que vocês estão, galera? Eu espero que vocês estejam assim, ó, super bem. Hoje, vamos para a aula 10. Essa aula seria aí a última aula da unidade 1, certo? Nós vamos ter mais uma aula antes da nossa avaliação, só que essa uma aula, que é a aula número 11, ela já é referente à unidade 2, beleza? Então, até a unidade 10 são as nossas aulas da unidade 1. Então, nós vamos ter mais uma que não vai cair na prova dessa unidade, nada a respeito dela, mas já é para a segunda unidade. Certinho? Belezinha? Tranquilitos? E aí, estão listos? Estão prontos para iniciar mais uma classe para hablarmos espanhol? E tu, hablas espanhol, meu amor? Então, vamos lá, galera. Vamos comigo, professora Tainá, para mais uma aula. Então, vamos baixar nosso telão. É isso aí, galera. Aula número 10 de língua espanhola. O que nós vamos trabalhar hoje, galera? Nós vamos falar sobre o uso do imperativo. Vamos falar também de algumas locuções verbais que indicam cores. Lembra lá do que são locuções? Então, hoje, lembra que eu falei que tem a locução adjetiva, locução adverbial e locução verbal também? Hoje nós vamos falar conhecer algumas locuções verbais que utilizamos para falar de alguma coisa e é que elas utilizam cores. Na aula, não vou lembrar exatamente qual número, acho que é 8, 9, nós trabalhamos também os esportes. Só que nós falamos aqui, sim, alguns esportes e demos ali uma explicação em língua espanhola do que é cada um deles. Hoje nós vamos nos aprofundar mais ainda neste vocabulário. Trouxe para vocês outros nomes de outros esportes para que a gente possa preencher e deixar mais rico o nosso vocabulário em língua espanhola. Vamos falar de mais um livro do Pablo Neruda, que é Confieso que he vivido, e vamos fazer um bate-volta ali no Uruguai. Paraguai é ótimo. No Uruguai. Paraguai já foi, prof. É o Uruguai hoje. E aí, estamos prontos? Então, sim, bora para a nossa aula. Hoje vamos iniciar ali na parte gramatical com o imperativo. Lembra que eu falei para vocês que o subjuntivo é o modo adolescente, que é aquele modo ali das dúvidas, das incertezas? Então, chegamos aqui no modo imperativo, que é o nosso modo mãe. Enquanto que o subjuntivo é modo das incertezas, o imperativo ele já é daquele modo da mãe, aquele modo onde dá ordem, aquele modo conselho, aquele modo instrução. Então, ele vai possuir várias funções. Essas são as mais comuns, que é indicar alguma coisa, dar um conselho ou mostrar um passo a passo. Se vocês observarem, as receitas, todas elas estão com os verbos no imperativo. Faça, pegue, mexa, adicione, todos os verbos estão no imperativo. O imperativo ele é dividido em dois momentos. O imperativo afirmativo, vou pegar minha canetinha aqui, em roxo. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. No afirmativo, nós temos os verbos regulares e os irregulares. Porém, no negativo não há irregularidade. Por quê? Porque ele vai só se basear no subjuntivo, acrescentando o não na frente. Então, o negativo não tem irregularidade e o afirmativo só tem irregular. Vamos começar com o uso do imperativo. Para que ele serve, né? Ele é conhecido para dar ordem ou instrução, mas também pode ser utilizado para outras finalidades. Que a gente viu, ordens, informações, instruções, mas tem outras finalidades. Conselhos e sugestões. Por exemplo,
Se vas a Porto Velho, visita a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, ele está te dando uma sugestão. Se você for a Porto Velho, visite a Estrada de Ferro. Para pedir favores, por favor, abre a puerta de la sala. Abra a porta da sala. Se você perceber, o verbo no imperativo, nesses sentidos, eles ficam quase que dando uma ordem, mas de uma forma mais bonita, né? Se você vai a Porto Velho, visite a Estrada de Ferro. Ele está dizendo que você tem que fazer. Ele está te dando ali uma ordem. Só que o contexto faz com que essa ordem não pareça uma ordem. Ela fantasia, ela lhe deixa mais frufru, vamos dizer assim, que eu não estou lembrando a palavra que eu queria falar, para fantasiar, para maquiar, essa palavra, é dar uma maquiada nessa ordem, de uma forma que fique mais leve essa ordem, fique parecendo um pedido, fique parecendo um conselho, fique parecendo uma sugestão. Olha o de pedir favores de novo. Por favor, abre la puerta de la sala. Se eu só falasse, abra a porta da sala, eu estaria dando uma ordem, mas eu estou pedindo um favor, porque vem o pedido antes. Por favor, abre la puerta de la sala. Por favor, abra a porta da sala. Ordem, como é o mais conhecido, né? Entreguem el ejercicio antes de las 11. Entregue o exercício antes das 11. Então, já é uma ordem. Instrução para chegar al cine, doble a la derecha en la avenida 7 de setembro. Para chegar ao cinema, dobre à direita na avenida 7 de setembro. Todos com essa noção ali da ordem, né? Você pode perceber. Para fazer o convite, ven con nosotros a mi casa no domingo. Você pode ver que ele não está dizendo assim, você poderia vir, eu gostaria que você viesse. Ele está dizendo, venha conosco a minha casa no domingo. Venha conosco à minha casa no domingo. É um convite? É, mas é um convite ali quase que uma ordem, né? Dizendo para a pessoa vir. Para dar permissão, di lo que piensas sobre a novela. Diga o que pensa sobre a novela. Você pode dizer o que você pensa sobre a novela. Então, eu estou dizendo para a pessoa, eu estou dando permissão para a pessoa dizer o que ela pensa. Para captar a atenção de alguém. Oye, sabe se há por aqui cerca alguma farmácia? Ei, oi, olá. Você sabe se aqui por perto tem alguma farmácia? Então, nós temos aí essas funções do imperativo. Então, vamos ver agora como é o uso do imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo regular é o que nós vamos ver primeiro. Mas antes de nós adentrarmos exatamente no imperativo afirmativo, essa primeira função aqui, essa primeira dica que eu tenho aqui para vocês, ela é usada tanto no afirmativo quanto no negativo, tanto para o regular quanto para o irregular. Não tem conjugação na primeira pessoa, no yo. Por que, professora, que não existe a conjugação do yo no uso do imperativo? Gente, o imperativo é para dar ordem, para dar dicas, para dar informação, para dar sugestões, para dar conselho. E você não dá ordem para você mesmo. Você não diz, Tainá, faça isso. Tainá, faça aquilo. Eu não falo isso. Quer dizer, eu falo, né? Mas assim, sabe, só eu e eu mesmo. Tainá, por que você não faz isso? Mas isso aí é uma coisa do meu lado louco de ser, né? Que falo comigo mesma. Mas as pessoas normais não falam com elas mesmas. Então, nós não damos ordens para nós mesmos. Então, se eu não dou ordem para mim mesma, eu não vou usar o imperativo na primeira pessoa. Então, não existe o uso do imperativo na primeira pessoa. As formas mais específicas do imperativo é o tu e o vosotros. E ele também usa o usted
e ustedes na forma subjuntiva na sua conjugação ali na hora de fazer o afirmativo. Você pode observar aqui, ó, na nossa listinha, como é a conjugação do imperativo. Ele vai começar com tu, ele não vai usar o ele, ella, ele vai usar o usted. Ele usa o nós outros, usa o vós outros e não vai usar ellos, ellas. Ele vai usar ustedes. Então, essa é a forma da conjugação para o imperativo. Diferente do que a gente usa para os demais verbos. Eu, tu, ele, ella, usted, nós outros, nós outras, vós outros, vós outras, ellos, ellas, ustedes. Para o imperativo, nós vamos usar tu, usted e vós no caso do você também, né? Então, vai acontecer o vós. Usted, nós outros, nós outras, vós outros, vós outras e ustedes, certo? Então, essa é a forma pronominal dos verbos no imperativo. São os pronomes pessoais que vamos utilizar. Então, vamos ver aí como vai ficar a conjugação. Vamos ver na tela grande. Isso. Para os verbos terminados em AR, no imperativo afirmativo regular, vai seguir a seguinte sequência: a, e, hemos, ad e en. Então, como vai falar? Ou como vai ficar? O verbo hablar, que é o verbo que eu coloquei aqui para vocês. Tu habla, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablad y ustedes hablen. Tu habla, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablad e usted hablen. Esse D, ele quase sai. Aí você dá uma freada no final. Hablad, comed, cantad. Então vai ficar o sabe? Vai quase falar e não vai falar. Para o ER, os terminados em ER, vai ficar e, a, amos, et, an. Tu come, usted coma, nosotros comamos, vosotros comed, ustedes comam. IR vai ficar quase igual ao ER, vai mudar ali no vosotros. E, a, amos, id, an. Tu escribe, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribid e ustedes escribam. Eu fico parando assim, dando essas freadas, porque já é tão normal na minha cabeça tu, ele, usted, nós outros, vós outros, e aí eu já quero falar, né, naquela ordem. Enfim, essas são as terminações para os verbos irregulares do imperativo afirmativo. E não esqueçam, não tem conjugação na primeira pessoa para o yo, ok? Não há essa conjugação. Como que vai ficar o imperativo afirmativo irregular? Aqui, galera, ele vai ter essa terminação, essa forma para todos os momentos, tanto para o tu, quanto para os te, quanto para o nós outros, quanto para vós outros. Então, ele vai ter essa forma para todas as pessoas verbais. Imperativo afirmativo irregular. O verbo decir vai ficar di. Hacer, has. Ir, be. Oír, oye. Poner, pon. Salir, sal. Tener, ten. Venir, ven. E ser, se. Certo? Então, essa é a forma do imperativo afirmativo. Você vai utilizar ela para todas as pessoas verbais, para todos os pronomes. Tu, di, usted, di, nosotros, di, vosotros, di, ustedes, di. Vamos ver outro verbo aqui. Salir. Tu, sal, usted, sal, nosotros, sal, vosotros, sal e ustedes, sal. Enfim, vai ficar igualzinho para todas as conjugações. Agora a gente vai ver o imperativo negativo. Como eu falei para vocês, o uso do imperativo negativo ele vai coincidir com o presente do indicativo ou com o presente do subjuntivo.
Então, você vai usar a conjugação do subjuntivo no verbo do presente, vai tirar o yo, vai substituir, não vai usar o ele, elhos, elhas, e vai utilizar todas as terminações para o negativo. O que vai mudar e o que vai fazer com que eu saiba que é o imperativo negativo, professora? O uso do não antes do verbo. Olha aqui, ó. Tá? Posso usar o no, mas posso usar o jamás também, tá? Posso usar nunca. Eu sempre vou usar alguma terminação negativa antes do verbo conjugado, certo? Então, temos aqui o no, que é o mais comum, que é o que a gente vai ver sempre. Vamos ter as terminações para o AR. Es, hemos, eis, en. Tú no hables, usted no hable, nosotros no hablemos, vosotros no habléis e ustedes no hablen. O verbo comer, o verbo terminado em ER, as, a, amos, ais e an, que também vai acontecer com o verbo terminado em IR, as, a, amos, ais e an. Como vai ficar? Não esqueçam, pronome, o não e o verbo. Tu no comas, usted no coma, nosotros no comamos, vosotros no comáis e ustedes no coman. Escribir, tú no escribas, usted no escriba, nosotros no escribamos, vosotros no escribáis e ellos no escriban. Certo? Então, ele é bem mais simples, bem mais fácil e também muito simples de a gente encontrar. Por quê? Porque ele vai vir com esse marcador negativo, que é o não antes do verbo. Se eu não utilizar o não antes do verbo, ele não vai ser um verbo no imperativo. Ele simplesmente vai ser no presente do indicativo, ok? Então, lembrem-se, imperativo negativo utiliza a terminação do presente do subjuntivo junto com um não na frente. Se não tiver um não, ele simplesmente vai ser presente do subjuntivo. Certo? Tranquilos até aí? Podemos continuar? Podemos acabar com a gramática por aqui por hoje? Então, finalizamos a gramática e vamos ali com essas expressões de cores, que é utilizando locuções, locuciones verbales, utilizando cores. Por quê? Porque eu vou utilizar um verbo, acrescentar com uma cor e aí vai fazer esse meu sentido de locução. O primeiro que eu trouxe para vocês, quedar-se em blanco. Quem de nós nunca demos um branco, né? Deu um branco na hora da prova, deu um branco ali na hora que eu fui fazer um teste. Quedar-se en blanco, quedar-se com la mente en blanco, sem nada que decir. Deu um branco, eu esqueci, eu perdi toda a noção do que eu ia falar. Então, na minha aula, vocês já perceberam, né, gente? Em vários momentos, la maestra queda-se en blanco. ¿Por quê? Porque la maestra está vieja, la maestra está esquecendo, está se olvidando de las cosas. E bebendo água também, enquanto fala com vocês. Olha só o exemplo. He suspendido porque me quedé en blanco durante el examen. Fiquei de recuperação porque me deu um branco durante a prova. Passar la noche en blanco, outra usando branco. Passar la noche en blanco. O que é passar la noche en blanco? Quem aí nunca passou la noche en blanco? Passar a noite sem dormir, perder o sono. Acontece muito quando a gente está, às vezes, apaixonado, quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso. Então, acontece essas questões de passar a noite em branco, passar a noite sem dormir. Olha o meu exemplo. He passado la noche en blanco pensando em ti. Eu passei a noite em claro pensando em você. Nós falamos a noite em claro, né? Passei a noite em claro. E outra usando o branco. Estar sin la blanca. Estar sin la blanca é estar sem dinheiro, não ter nenhum euro. Então, estar sin la plata, zerado. Tô
sem grana. Este mês me he gastado todo em regalos e agora estou sem blanca. Este mês eu gastei tudo com presentes e agora estou sem grana. Outra expressão, com verde agora. Trouxe 3 com verde aqui para vocês. Poner-se verde. Poner-se verde significa falar mal de alguém, criticá-lo de uma maneira ruim. Ana sempre pone verde a sua irmã. Não me parece bem. Ana sempre fala mal da sua irmã. Não me parece bem. Então poner-se verde é falar mal de alguém. Está muito verde. Está muito verde significa que a pessoa não tem experiência, não é madura como a fruta, que a fruta está verde porque ela não está madura. Nós utilizamos também em língua portuguesa. Ah, fulano ainda é verde, fulano está verde, né? Ali, que significa que ele está maduro ainda, ou não está maduro, ele é inexperiente, está aprendendo. Juan todavía está muy verde para ir a la discoteca, solo tiene 14 años. O João, todavia, está muito novo para ir à discoteca, só tem 14 anos. Poner verde a alguém é muito parecido com o poner-se verde, que é ficar verde. Criticar alguém, falar, geralmente se faz pelas costas. Então é muito parecido, eles usam poner-se verde ou por verde a alguém. El otro día, Lola puso verde a Clara quando foi de la fiesta. Outro dia, Lola falou mal de Clara quando ela se foi da festa. Então falou pelas costas. Vamos de vermelho agora. Então aqui eu trouxe outras cores. Vermelho, poner-se rojo como um tomate. Quando uma pessoa se sente com vergonha, ficou ali sem graça, então ela muda de cor e o seu rosto fica ali rosado, vermelhado, né, com a bochechinha rosa. Então ficou vermelho igual um tomate. Andrés se puso rojo como um tomate quando ele dijo te quiero. Andrés ficou vermelho quando ele lhe disse eu te amo. Poner-se morado. Morado, gente, é roxo, lembra, né? Rojo é vermelho, morado é roxo. Dizemos que alguém se colocou roxo se ele comeu demais, se ele está cheio, está ali empapuçado, comeu muito, né? Las pasadas navidades comí demasiado turrón, me puse morada. Quando você come tanto que você se sente cansado, sabe? Então é poner-se morado. No Natal passado comi muito torrones e fiquei muito cheia, empapuçada. Príncipe azul. Essa é uma expressão, galera. Não é nem é uma expressão, é uma locução, mas não chega a ser uma locução verbal. Príncipe azul é uma expressão que se refere ao homem ideal, a imagem ideal que tem de uma pessoa para com um homem. É o meu príncipe encantado. O príncipe azul é o príncipe encantado. Então, David me cuida muchísimo e sempre me trae flores. És mi príncipe azul. Davi me cuida muito de mim e sempre me traz flores. Ele é o meu príncipe encantado. Então, príncipe azul, para a tradução, fica príncipe encantado. Que mais temos? Temos aí naranja. Media naranja é a metade da sua laranja. O teu par ideal, a tua alma gêmea no amor. Luiz es mi media naranja. Não sei que haria sem ele. Luiz é a metade da minha laranja. Eu não sei o que eu faria sem ele. Temos aqui a prensa amarilla. Prensa amarilla
ou imprensa amarela é a imprensa que dá notícias sensacionalistas com fim comercial para provocar um assombro ou um escândalo na sociedade. É aquele tipo de imprensa que sempre vai buscar fofocas, que sempre vai buscar coisas para chocar a sociedade. Ele nunca vai falar as coisas de uma forma mais simples, sem muito escândalo. Ele sempre vai procurar o escândalo. Olha o exemplo. Este periódico não está tratando este assunto com seriedade. Se dedica a hablar solo de las relaciones sentimentales y otros aspectos morbosos. Es un periódico claramente de prensa amarilla. Esse jornal não está tratando o assunto com seriedade. Se dedica a falar somente de relações sentimentais e outros aspectos mórbidos. É um periódico, é um jornal claramente de imprensa amarela, de imprensa de escândalo, né? De fofoca, que quer só escandalizar. Prensa rosa ou prensa del coração. Ele é o oposto da imprensa amarela, mas também não é aquela imprensa, não é um informativo, né, do dia a dia. A prensa rosa ou prensa del coração é os jornalistas e a imprensa que vai falar da vida privada dos famosos. Tem aquelas revistas, sabe? Aquelas revistas que igual Capricho, que sempre vai falar da vida dos famosos, de romance, de coisas voltadas para o romance. La relación entre Penélope Cruz y Javier Bardem salió en toda la prensa rosa. A relação entre Penélope Cruz e Javier Bardem saiu em toda a imprensa rosa. Então, todo esse tipo de imprensa vai ali abordar as relações amorosas dos artistas. E por último, verlo todo color de rosa. Então você já sabe que tudo que está voltado ao rosa é voltado para o coração, para o amor. Então ver tudo cor de rosa é quando nós estamos vendo tudo excessivamente bem, tudo de forma otimista. Isso acontece quando nós estamos o quê, galera? Apaixonados. Então quando estamos apaixonados, nós vemos tudo ali de forma muito bonita, tudo cor-de-rosa. O mundo é cor-de-rosa, o mundo é lindo. Paco lo ve todo color de rosa desde que está enamorado de Gabriela. Não se dá conta de que o mundo a veces é egoísta e cruel. Paco vê tudo cor-de-rosa desde que ficou apaixonado por Gabriela. Ele não se dá conta de que o mundo às vezes é egoísta e cruel. Gostaram, galera, dessa primeira parte ali, misturando tanto a gramática quanto o vocabulário? Gostaram de conhecer essas expressões, essas locuções? Gostaram? Então, nós temos muitas outras expressões, muitas outras locuções que utiliza cores também e que utilizamos também na nossa língua portuguesa. Então, se você conhece alguma que eu não falei, manda mensagem para mim, me diz o que é que você descobriu de novo. E agora, aquele momento que eu super amo também, continuando com o vocabulário, então roda a vinheta do vocabulário. Chegamos à hora do vocabulário, chegamos à hora do vocabulário e com vocês eu trouxe mais esportes, alguns que nós já falamos, então você vai acertar de cara quando nós formos fazer aqui o nosso mini quiz, né, do vocabulário e outros que vocês também vão conhecer agora como se fala, certo? Então vamos lá. Essa primeira imagem aqui, vamos lá, nosso primeiro rapaz aqui, ele está fazendo o quê? Jogando futebol. Como se diz futebol em espanhol? Se diz futebol. E também tem outro nome, ó, ballon-pied. Vocês lembram que basquete, que a gente já vai ver, e vôlei, é baloncesto, que é o basquete, que é o balão na cesta?
Então, que é a bola na cesta. E então o futebol é a bola no pé, né? Futebol, bola no pé. Então, em espanhol também pode ser chamado de balón-pié. Esse outro rapaz, ele tá jogando o quê? Voleibol. E nós temos voleibol. O balão-boleia, que é a bola que voa, né? O voleibol. A bola que voa. Balão-boleia. O próximo, nós temos aqui o basquete, que também nós já vimos e eu acabei de falar. Pode ser chamado de basquetebol ou baloncesto. O baloncesto ele é usado muito mais, com mais frequência do que o basquetebol. Temos esse outro aqui. Eu amava, gente, quando eu estava no ensino médio, jogar esta modalidade de esporte, que é o handball. E como é que fala handball? Balonmano, não vai ser handball em espanhol, vai ser balonmano. Por quê? Porque é a bola na mão. Então eu jogo a bola com a mão. O vôlei também é com a mão, mas ele é a bola voando. Então a bola vai voar. E o balonmano é porque a bola está com a mão, ela está arremessando ali com a mão. Não que o basquete e o vôlei também a gente não arremessa, né? Mas esse é o nome que se dá para o handball. Aqui embaixo temos artes marciais. Então, qual é o nome? Artes marciales. Então, todos os tipos de artes marciais se chama artes marciales e não artes marcial. Artes marciales. Temos aqui outro esporte. Que esporte é esse, galera? É o atletismo, né? E como se fala atletismo em espanhol? Atletismo. Se escreve igual à língua portuguesa, porém a pronúncia é diferente. Atletismo. Temos outro aqui. Qual é o nome desta modalidade de esporte? É a ginástica. Tem ginástica artística, ginástica rítmica. São la gimnasia. La gimnasia. Temos a natação. Como se fala natação em espanhol? Natación. Natación. Temos aqui esse aqui que a gente já falou também na última aula que falamos sobre o vocabulário de esportes. Temos ele, buceo, que é o mergulho. Olha aqui esse outro esporte, é esporte também. Muitos meninos, muitas meninas gostam, principalmente as meninas depois que vimos a Raíssa, né? Aquela menina tão nova ganhando medalha de ouro em Olimpíadas, ali com essa modalidade, que é o skate. Como é que se fala skate em espanhol? Monopatín. Monopatín é o skate, monopatín. Temos aqui também, esqueci agora, vocês lembram, né, o nome em português? Vocês lembram, viu que eu esqueço mesmo, gente? Não é gracinha, viu? Eu esqueço realmente. Mas, gente, como é o nome? Mas em espanhol é piragüismo. Piragüismo é o nome do esporte que... Remo! Pronto! Eu ouvi alguém falar aí. Lembrei aqui, remo é também um esporte, piragüismo. E vocês sabiam que isso aqui também é um esporte? É la dança. La dança também é um esporte. Temos outro esporte, esse aqui eu amo, gente. A pescaria. Eu amo pescaria. La pesca. La pesca é a pesca, o esporte. Aqui, em homenagem à professora Deise de Física, gente, eu trouxe o ciclismo. Vocês sabiam que a professora Deise, ela é atleta? É, a professora Deise é ciclista. E temos aqui o ciclismo. O ciclismo, que é o ciclismo. Temos aqui o kart, que é a corrida de carro nesses carrinhos aqui, né? Que é automobilismo.
Tem também, ele é voltado tanto para o kart quanto para todos a modalidade de automobilismo, né? O esporte voltado para automóveis. E o outro que eu sou completamente apaixonada, queria muito fazer, né? Mas só que sabe, já expliquei para vocês que eu não faço, é o motociclismo, que é o de motocicleta. Amo, moto, amo demais. Esse foi o vocabulário de hoje e agora nós vamos para a parte da literatura espanhola. Vamos com outro livro do nosso Pablo Neruda, Confesso que he vivido. Então vamos dar um zoom para dar uma olhada melhor. Confesso que he vivido é um livro de cariz autobiográfico. Nós vimos que ele sempre faz poesia, né? Só que esse livro foi escrito ao longo de vários anos pelo próprio Neruda, claro, e publicado depois de sua morte, em 1974. Ele foi publicado pela primeira vez em Portugal, pelas publicações Europa América, em abril de 1975. No Brasil, ele foi publicado como Confesso que Vivi, Memórias pela Difel, que é o nome da editora, Difusão Editorial, em 78 apenas. Esse livro, ao longo das suas 340 páginas, ele o nosso querido Pablo Neruda, ele descreve o trajeto da sua vida recorrendo de uma prosa salpicada de imagens poéticas que prende facilmente a atenção do leitor. A obra divide-se em diversos capítulos correspondentes a outras tantas fases da vida do poeta. Ele começa falando do jovem provinciano, sobre a sua infância e adolescência passadas na província. Depois tem um capítulo voltado a Perdido na Cidade, sobre os tempos universitários em Santiago do Chile. Os Caminhos do Mundo é um outro capítulo, sobre o início da carreira diplomática e a primeira viagem dele ao Oriente. A Solidão Luminosa, que é sobre as suas impressões da Índia, o Ceilão e do Sudeste Asiático. A Espanha no Coração, sobre a sua estadia na Espanha, como cônsul do Chile em Barcelona, e o seu relacionamento com poetas como Lorca e Alberti. Sai à Procura de Caídos, sobre a Guerra Civil da Espanha e a ajuda que Neruda deu para alguns republicanos espanhóis para que eles pudessem fugir para o exílio. O México Florido e Espinhoso, sobre as suas memórias do México e as suas impressões na Segunda Guerra Mundial. A Pátria em Trevas, sobre o seu regresso ao Chile e a passagem pelo Peru. Princípio e Fim de um Desterro, sobre o seu desterro, que é o que levou à União Soviética e à China. Navegação com Regresso, sobre a sua prisão em Buenos Aires e a nova viagem que ele fez ao Oriente no final da década de 50. A Poesia é um Ofício, onde ele reflete sobre a sua obra e algumas personalidades que o marcaram. E Pátria Doce e Pura, sobre o seu regresso à sua pátria e a subida de Allende ao poder e o golpe de Estado em 73. Ok? São os capítulos aí que é dividido todo esse Confesso que Vivi, Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. E para finalizarmos, vamos falar do Uruguai, que é o menor país de língua espanhola da América do Sul. A palavra vem do Guarani para rio, Uruguai, que significa rio onde vive o pássaro, rio dos pássaros pintados, rio dos caracóis e rio sinuoso. Ele faz fronteira com a Argentina, e por isso tem o nome de um país, República Oriental do Uruguai, devido à sua localização a leste do rio Uruguai. Embora ele tenha uma população muito menor que os seus vizinhos argentinos, amantes da carne, eles consomem muito mais carne do que qualquer pessoa no mundo, certo? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje e nós nos vemos daqui a pouquinho. Hasta pronto!